cocriação da realidade. Muito se tem falado sobre isso, e isso não é um assunto muito recente, tá? No entanto, com esse nome, as pessoas estão começando a identificar agora. Mas você já deve ter visto ou ouvido falar sobre o livro O Segredo. Tem filme também, O Segredo, que fala sobre a lei da atração. E a lei da atração é uma das leis universais que se usa dentro do processo de cocriação da realidade. O que é a cocriação da realidade? O Criador já criou tudo. Tudo já existe, mesmo que você não veja, mesmo que não esteja na sua realidade, mesmo que ainda não esteja materializado no planeta nesse momento. Por que ele criou tudo já? Porque tudo o que existe é feito da mesma coisa, energia. Tudo é feito de energia. Átomo é um aglomerado de energia. Então, lá no seu ensino médio, você deve ter estudado sobre elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons, prótons e nêutrons criam, formam um átomo. Esse átomo é uma carga de energia. Mas eu não vou nem trazer todo esse conceito técnico, assim, tão duro pra cá. Eu vou trazer de uma maneira um pouco mais abstrata, assim, num sentido mais fácil. Tá? Porque existe toda essa visão científica disso, mas aplicado na realidade, isso fica um pouco diferente, tá? Então, quando a gente pensa em cocriação da realidade, nós estamos falando de um conceito em que você segue técnicas, segue leis naturais, ou seja, você usa as leis naturais a seu favor para manifestar na sua vida alguma coisa que você queira. Por exemplo, eu quero cocriar uma realidade de riqueza. Existem leis naturais que regem isso, que são algumas, Não vou nem entrar hoje nas leis, mas dentro de todo o processo existem leis naturais, uma delas é a lei da atração. Existe um processo de magnetização, ou seja, o meu eletromagnetismo para atrair aquilo para minha vida, para que nas condições favoráveis que eu dê para esse processo, a riqueza se manifeste. Quer dizer que vai cair do céu? Não. Mas essa é uma das maneiras que as pessoas usam para ganhar na loteria, por exemplo. Então, algumas pessoas utilizam isso para ganhar na loteria. Mas o que eu vim trazer hoje não é nem a técnica de como fazer isso, mas é uma reflexão para a gente entender que nós estamos cocriando o tempo todo. Não é, agora eu tô cocriando, agora eu não tô. Por que a gente cocria o tempo todo? Porque o processo de cocriação, ele envolve uma imagem mental clara e definida daquilo que você quer, mesmo que não seja consciente. Então, veja bem, se o seu inconsciente domina você 95% do tempo, 95% do tempo você está cocriando coisas que você nem sabe, porque não é consciente. Então, você vai trazer para sua mente consciente uma imagem clara e definida. Você vai conectar isso com uma emoção e você vai fazer as ações condizentes para manifestar isso na sua vida. Vamos supor que a pessoa quer ganhar na loteria. Então, ela visualiza, faz lá o holograma dela, de ela retirando o prêmio, ou fazendo o jogo, ela tá se imaginando fazendo o jogo, ou já usando o dinheiro, a alegria, com a emoção, com a alegria de ter sido o ganhador, e ela coloca toda essa carga mental, com essa carga emocional, ativando o cérebro do coração. Nós temos 40 mil neurônios no coração, então ela ativa toda essa carga, mas ela não faz o jogo. Adianta? Não, ela não vai cocriar um prêmio da loteria se ela não fizer o jogo. Agora, adianta ela só ir lá fazer o jogo sem colocar emoção, sem imagem, também não. Então, a gente precisa da congruência, ou seja, conexão e direcionamento claro sobre o que você pensa, mesmo que não seja consciente, aquilo que você sente, mesmo que você não saiba por que está sentindo, porque às vezes são blocos de energia te induzindo a esse sentimento, e junto com a ação combinada, direcionada para o objetivo que você quer. Qual é o problema disso? Nós fazemos isso o tempo todo.
com coisas boas? Às vezes. Se a sua vida ainda não tá como você quer, dê atenção para as coisas que estão lá no seu inconsciente, as imagens que estão lá, as coisas que você tem assistido que reforçam esse padrão. Ou seja, se eu vejo todos os dias um programa na televisão que fala sobre assalto, morte, sobre insegurança, sobre crimes, é esse tipo de imagem que eu tô mandando lá pro meu inconsciente. Qual imagem que meu inconsciente vai usar no processo de cocriação da realidade? A imagem que tá lá. Se você tá dando a ele esse tipo de informação, é esse tipo de informação que ele vai usar. Quando você vê uma notícia dessas, e a mídia não tá aqui para informar, ela tá aqui para manipular suas emoções e nos intervalos vender para você por meio dos comerciais, tá? Mas nem vou trazer isso hoje, que é um assunto um pouco polêmico, a gente fala sobre isso de maneira exclusiva outro dia. Mas quando isso acontece, você vê a notícia lá de um assalto de uma senhorinha que morava sozinha e era doente. Qual o sentimento? Que injustiça! Isso é um absurdo! Pena, dó dela, tristeza. Esse sentimento que você colocou nessa imagem que você acabou de ver faz com que seja enviado um pulso eletromagnético para o universo e atraia para sua vida situações para validar isso que você acredita. Então, se você acredita que porque você está vendo violência o tempo todo, vai estar vendo crime, está vendo insegurança, você passa a acreditar nisso. E aí, quando você vê aquilo, coloca um sentimento, as coisas acontecem na sua vida para validar isso que você está acreditando, ou seja, insegurança. Então, você faz um processo de cocriação da realidade o tempo todo. O tempo todo isso acontece. Aí algumas pessoas falam, ai, Fer, mas a lei da atração não funciona comigo. Tá funcionando o tempo todo. Talvez você não esteja conseguindo magnetizar aquilo que você realmente quer, porque você não está seguindo as leis naturais que você precisa seguir para isso, porque você não está com a imagem clara e definida daquilo que você quer, e porque o sentimento que você está usando, né, que está potencializando essa imagem, não é um sentimento adequado, de repente, porque as suas ações não são condizentes com aquilo que você quer, então precisa ter congruência. Por quê? Se eu vejo imagens, se eu tenho informações que pode ser da mídia, pode ser da realidade que eu tô vivendo, pode ser da minha imaginação, porque a tua mente inconsciente não consegue diferenciar o que é imaginação, o que é realidade, ela não consegue diferenciar o que é memória. Então, quando você acessa uma memória lá da sua infância, a sua mente inconsciente acha que está acontecendo agora. Ela não consegue diferenciar isso. Então, por isso que a gente precisa curar as memórias do nosso passado. Faça terapia para curar as memórias do seu passado. Porque cada vez que você acessa essa memória, você está vibrando naquela frequência de dor e sofrimento, como se fosse agora. E você fica reforçando esse padrão. Então, cada vez que você acessa a memória, fica mais difícil limpar. Então, observe isso, quais são as memórias que de repente estão trazendo você para uma frequência baixa. Cada vez que a sua mente inconsciente acessa uma imagem, vou dar um exemplo. Pense aí num Fusca cor-de-rosa. Não tem como não pensar. Automaticamente a tua mente vai buscar a imagem. Quando ela busca a imagem, gera uma emoção lá no seu inconsciente. Gera uma emoção. Essa emoção, ela precisa se manifestar de alguma maneira, e ela se manifesta no seu corpo. Quando ela se manifesta no seu corpo, o seu corpo passa a vibrar na frequência daquela emoção. Vamos supor que você pensou aí no Fusca cor-de-rosa, mas lá na sua infância aconteceu um acidente e você estava em um Fusca cor-de-rosa. Você estava no Fusca cor-de-rosa, você sofreu um acidente no Fusca cor-de-rosa, quando você pensa na imagem, pensou no Fusca cor-de-rosa, automaticamente qual tipo de emoção que você acessou? Vinculada a essa imagem, de dor, de medo, de sofrimento, de desespero. Essa emoção, ela vai vibrar, ela vai manifestar no seu corpo. Automaticamente todas as suas células vão vibrar nessa emoção. Se for medo, você vibra em 100 Hz. Se for culpa, você vibra em 30 Hz. Se for vergonha, você vibra em 20 Hz. Então, se a prosperidade vibra acima de 500 Hz, como você vai acessar a prosperidade se a sua emoção das suas memórias está em 30 Hz, em 100 Hz? Não tem como. Porque aqui eu tenho prosperidade a 500 Hz, ela está passando aqui em cima.
e eu tô aqui, ó, na culpa, 30 Hz. Elas não vão se encontrar nunca. Porque se você é culpa, você não é prosperidade, você é uma coisa ou é outra. Porque elas não se encontram, porque são frequências diferentes. Então, o processo de cocriação da realidade, ele envolve várias coisas. Mas a gente precisa sempre pensar que aquilo que está dentro de você, mesmo que inconsciente, está sendo usado o tempo todo para criar a tua realidade atual. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você fala, aquilo que você imagina, tudo isso está criando a tua realidade. E assim como qualquer outra coisa, vamos supor que você tem um filho, você gerou um filho, ele é sua responsabilidade agora. Foi você que criou, foi você que fez isso, foi você que materializou essa criança. Ele é sua responsabilidade. Quando a gente fala de cocriação da realidade, é a mesma coisa. Então, eu vou criar tal situação aqui. Você vai ter que lidar com isso, tá? Foi você que criou. É seu. E aí, qual que é o problema? Que às vezes as pessoas falam assim, eu quero criar um carro X porque aí eu vou ser feliz. Porque ela tem a ilusão de que quando ela tiver aquele carro, ela vai ser feliz. Mas não é de lá que vem a felicidade dela. E quando ela cria o carro, ela percebe que não ficou feliz. Ela até ficou alegre com a conquista. Mas a felicidade, aquela que ela buscava, não veio. Porque não é no carro que ela tem que buscar a felicidade. E agora? Agora tá aqui, minha filha, você criou. E aí? Vai ter que lidar com isso. Vai ter que PVA, vai ter que abastecer, vai ter manutenção, vai precisar garagem, vai ter um monte de coisa. Então, tudo aquilo que você cria passa a ser responsabilidade sua. Então, observe muito bem se as coisas que você está criando são coisas que vêm do seu coração, que lá dentro fazem sentido para você, ou se você está querendo criar coisas na sua vida que são só para atender a projeção externa de alguém, atender a expectativa de alguma pessoa, ou porque o outro tem, eu quero também, ou porque o outro fez, eu também quero fazer, ou porque eu acho que é isso que vai me trazer felicidade, ou porque eu acho que é isso que vai fazer com que eu tenha mais amor, ou é aquela situação X que vai eliminar minha carência. Não vai, tá? Processo de reforma íntima. Então, para que você tenha uma real cocriação benéfica na sua vida, observe se aquilo que você quer é real para o seu coração, se você realmente quer aquilo com todas as forças da sua alma, ou se você, eu quero porque eu quero. Quando você fala, porque você quer, não, eu quero porque eu quero. E aí bate o pé igual criança birrenta. Eu quero estudar na USP. E aí você não passa na USP. Passou em outra. Não, aquela eu não quero, não serve, tem que ser a USP. Então você fica batendo o pé em uma coisa que não é pra você, não tá no seu programa de vida. E quando, você cocriou aquilo, gastou toda a sua energia pra cocriar aquilo que nem era pra você, e às vezes, pode acontecer, aí você vê que não era aquilo que você queria. E aí você vai ter que lidar com aquilo. Então, cuidado, observe tudo aquilo que tá no teu inconsciente, cocriando a realidade que você tá vivendo, e muita atenção para que você consiga, então, utilizar as leis naturais a seu favor e cocriar aquilo que realmente está lá no seu coração.